Queremos saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos pedir a todos que terão acesso a este canal, essa mensagem da parte de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e nós agradecemos em nome de Jesus. Compartilhe e abençoe outras vidas com a mensagem da palavra de Deus. Queremos meditar nesta tarde na palavra de Deus que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar através desta palavra que fala que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode separar o cristão de Deus. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram a sua fé provada, que passaram momentos de dificuldades, porém essas pessoas jamais abandonaram Deus, jamais abandonaram a sua fé. Sabemos, somos conscientes que estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, onde as pessoas estão em suas casas, muitos perderam a esperança, acha que isso não vai passar, mas eu quero dizer nesta tarde, em nome de Jesus, que tudo isso vai passar, brevemente vai passar e nós poderemos mais uma vez sair, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por isso, devemos manter a nossa fé intacta. Queremos falar sobre o personagem chamado Jó. Jó era um homem íntegro, que tinha muito cuidado na sua devoção e adoração a Deus. Ele estava sempre atento à sua fidelidade ao Senhor. Porém, nos diz a palavra de Deus que um certo dia os filhos de Deus estavam oferecendo sacrifícios ao Senhor. E no meio dos filhos de Deus, daquela reunião, apareceu também Satanás. E Deus perguntou ao diabo o que ele estava fazendo ali. E também perguntou se ele tinha observado o seu servo Jó, que não havia homem íntegro como ele, que se desviava do mal. Porém Satanás disse: também, Senhor, tu deste a este homem muitos bens materiais. Como esse homem não pode ser fiel a ti? Tira tudo e veja se ele não vai blasfemar na tua face. Porém Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó. Porém, nos diz a palavra de Deus que Jó, mesmo depois que perdeu tudo, ele se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó continuou fiel a Deus, mesmo em meio à perca dos seus bens, mesmo em meio a uma prova muito grande e cruel, onde ele perdeu tudo. Ele era o homem mais rico e agora não tinha mais nada. Porém,
continuou fiel a Deus. Então, situações consideradas difíceis, pelas quais nós poderemos passar ou estar passando, não justifica o abandono da fé, não justifica você abandonar a Deus. Se você está passando por dificuldade neste momento, acredite, creia que essa situação vai ser revertida. Deus vai, com certeza, te dar vitória, mas você precisa continuar fiel a Ele. Uma segunda reunião se sucedeu e nos diz a palavra de Deus que os filhos de Deus estavam ali sacrificando ao Senhor. Porém, novamente, aquele personagem chamado Satanás, atrevido, se encontrava mais uma vez naquele local, naquela reunião. E novamente Deus pergunta ao diabo: de onde vem Satanás? E ele responde: de rodear e passear pela terra. E Deus pergunta: observaste o meu servo Jó? Mesmo tu me incitando a tirar tudo o que ele tinha, mas Jó permanece fiel. O diabo diz também: ele tem saúde. Por esse motivo, ele continua fiel a ti, mas toca na sua saúde e veja se ele não blasfema diante de ti. Porém, nos assegura a palavra do Senhor, que mesmo diante da situação deprimente em que Jó se encontrava, o diabo saiu da presença de Deus e feriu Jó de uma chaga que começava do seu pé até a sua cabeça. E Jó, no momento mais difícil, onde ele esperava um consolo da sua esposa, porém ela chega para ele e diz: amaldiçoa este Deus e morre. Porém Jó responde com muita precisão, capítulo 2 de Jó, versículo 10, onde ele diz: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, e não receberemos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó contra ao Senhor. Então, meus amigos, ouvintes da palavra do Senhor, devemos continuar firmes e fiéis ao Senhor, independentemente da dificuldade do momento, daquilo que nós estamos passando. Temos ainda um exemplo de jovens na sua mais tenra idade, onde precisaram ser firmes na sua fé, mas continuaram louvando, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor. No livro de Daniel, está registrada a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 jovens estavam servindo ali o rei da Babilônia, o todo-poderoso Nabucodonosor. E Nabucodonosor, não satisfeito com toda a glória que ele tinha no seu reino, ele resolveu construir uma estátua e convocar todas as autoridades do seu reino e todo o seu povo para que, ao ouvir o som da música, pudesse se prostrar e adorar aquela estátua que ele havia levantado. Porém, todos, ao ouvirem o som da música, eles adoraram, se curvaram diante daquela imagem que o rei havia feito. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram àquela imagem, continuaram na mesma posição em que eles se encontravam, estavam de pé, porque não se curvavam diante de falsos deuses, somente diante do Deus de Israel. Porém, algumas pessoas invejosas chegaram até a presença do rei e disseram para o rei: rei, tem 3 jovens aí dos cativos de Judá que não adoram aos teus deuses nem a estátua que o Senhor levantou. O Senhor vai permitir uma afronta desse tamanho? Porém, Nabucodonosor mandou chamar aqueles 3 jovens e perguntou: ô Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito que vocês não servem ao meu Deus, a estátua que eu levantei? Eu vou novamente dar uma chance para vocês.
Vou mandar tocar a música e é bom que vocês se curvem diante da estátua que levantei, porque do contrário vou mandar aquecer a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais. E ai de vocês se não se dobrarem diante dos meus deuses e da estátua que levantei. Porém, Sadraque e Mesaque, convicto de sua fé, disseram: ó rei, sobre este negócio nós não precisamos te responder. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses. E nós sabemos o resultado. Eles foram colocados ali na fornalha de fogo ardente. Porém, Nabucodonosor logo teve uma visão e causou-lhe um grande espanto. Ficou muito assustado, pois ele jogou 3 homens ali dentro do fogo, e agora ele estava vendo, contemplando 4 homens que caminhavam dentro do fogo, como se o fogo não tivesse nenhum poder sobre a vida deles. E o aspecto do 4º homem era semelhante ao filho dos deuses, segundo a narrativa do próprio Nabucodonosor. E ele mandou que eles saíssem do meio daquele fogo, e eles saíram ileso, pois este 4º homem que estava naquela fornalha era o Senhor Jesus Cristo. E nesta tarde você creia, pois o Senhor Jesus está chegando com vitória, com providência no meio desta guerra, no meio desta pandemia. Você vai ter vitória, você vai ser vencedor. E mais uma vez, nos reportando a palavra lida nesta tarde, que se encontra no livro de Romanos, onde Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por amor, por meio daquele que nos amou. E ele continua dizendo: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meus amigos, meus amados irmãos, você que foi alcançado através desta palavra, que você possa fortalecer a sua fé e crer verdadeiramente em Deus, que na fornalha Jesus está com você, na cova dos leões Jesus está com você, na doença, na pandemia, nos momentos de dificuldade, nos momentos de bonança, de fome, de espada de guerra, o Senhor está conosco. Que Deus nos abençoe. Amém.